Bom dia, pessoal. Professora Márcia voltando, tudo bem com vocês? Bom, agora é falar a respeito do tenentismo, das páginas 184 até 187. Trabalhar esse movimento de oposição. Que movimento foi esse? Tá? Propriamente, para vocês entenderem melhor. O tenentismo foi uma reação de oposição representado pelos militares brasileiros. Esses militares brasileiros eram totalmente contra o governo, tá, da época. Porque era assim, tinha militares que eram a favor do governo brasileiro, tá, da política, da economia, representado pela industrialização. O Brasil está perfeito. Mas tinha outros militares que não concordavam com isso. O Brasil não está perfeito, tá? O Brasil precisa de mudanças, precisa de transformações, precisa usar mesmo a palavra progresso. Eles não estão se encaixando mesmo no padrão de progresso, dessa industrialização. O Brasil está deixando a desejar. Então tinha esses militares. E realmente esses militares, eles fizeram, claro, um movimento de oposição, que passou a ser chamado de tenentismo. Por que tenentismo? Porque eram jovens oficiais do Exército Brasileiro. Então eles eram totalmente contra a política brasileira, contra a economia, eles eram a favor do voto secreto, eles eram contra o federalismo, o coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite, do voto do cabresto, enfim. Esse não é o Brasil que eu quero, esse não é um país. Vamos gritar sim, vamos fazer movimento sim pelas transformações. Então, esse movimento deu-se o nome de tenentismo dentro do Brasil. Esse tenentismo, é claro, era formado por jovens militares do Exército Brasileiro, oficiais, começaram a difundir as suas ideias, por que não? Então, eles falaram assim, por que não vamos lutarmos, né? De que forma, de que maneira vamos lutarmos no Brasil? Despertarmos, né? De que forma? Vamos fazer um movimento, vamos fazer uma rebelião, vamos fazer um levante. Levante significa rebelião, é uma palavra usada no meio do militarismo, ok? Vamos fazer um levante. E ali se reuniram aqueles tenentes jovens, né, do Exército Brasileiro, oficiais. Vamos fazer um levante sim aqui no Rio de Janeiro. Vamos fazer esse levante no forte de Copacabana. Vamos lá, totalmente contra o governo. E o governo soube disso. Eles fizeram no dia 5 de julho de 1922. Eram mais de 300 homens, para vocês terem uma ideia. Nossa, muitos homens ali. E eles falaram assim, vamos protestar, nós somos totalmente contra essa política. E o governo, claro, né? O governo com seus militares, com seus representantes que eram a favor do país, não, o governo está perfeito. O governo aqui não tem nada, não tem como mudar nada. O Brasil está perfeito, ele está na prática do progresso sim. Ele está no avanço. E claro, eles falaram assim, ó, vamos totalmente contra essa oposição, contra esses tenentistas. E eles, claro, falaram assim, para eu poder, né, didaticamente vocês entenderem melhor, acabar com a gracinha de vocês, vou fazer um bombardeio. E opa, bombardeio, né, 300 homens ali na posição, né, os tenentes, muitos recuaram, para vocês terem uma ideia. Dos mais de 300 homens, ficaram somente 18 homens. Esses 18 homens, eles realmente foram contra o governo. E claro que os militares que eram a favor do governo, né, estavam nas respostas. E foi feito esse levante. E o que aconteceu? Com esse levante, representado por esses jovens do Exército Brasileiro, a resposta do governo foi bombardear, vai para cima mesmo, morreram. Mas como assim, professora? Por quê? Eram 300 homens.
e ficaram somente 18. Esses 18 foram representar as suas ideias, foram reivindicar pelo Brasil melhor. E esses 18 foram recebidos por bala mesmo, fogo neles. E desses 18, somente 2 sobreviveram, ok? Esses 18 eram 17 militares e 1 civil. Somente 2, que foi Siqueira Campos, conhecido, e Carlos Gomes. Somente 2 sobreviventes, o resto morreram. Por isso que esse movimento tenentista é conhecido como a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Por quê? Porque foram 18 homens representando as suas ideias consideradas na época ideias revolucionárias, totalmente contra o governo. E somente desses 18 ficaram somente 2. E isso aconteceu no dia 5 de julho de 1922 na cidade do Rio de Janeiro. E claro, no ano de 1924, alguns, vamos dizer assim, vamos homenagear, por que não? No ano de 1924, no dia 5 de julho, vamos fazer uma homenagem. O objetivo deles era fazer uma homenagem a esses 18 do Forte de Copacabana, do Rio de Janeiro, com o objetivo de quê? Totalmente contra o governo do presidente Arthur Bernardes na época, totalmente. E foi feito um levante parecido com o levante do Rio de Janeiro. Tenentes também, oficiais do Exército Brasileiro. Por que não? E o governo fez a mesma posição do pessoal do Rio de Janeiro, o governo do Rio de Janeiro. O governo de São Paulo deu a resposta também, fazer o bombardeio, como aconteceu no Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, foi um bombardeio bem forte, bombardeio aéreo na época. E, claro, eles temerosos, mas eles falaram, não vou dar o braço a torcer, vamos dizer assim. Eles foram pegando ali a parte principal da capital de São Paulo, os pontos estratégicos, porque queriam derrubar, eles não estavam a favor do governo do presidente Arthur Bernardes. Então, de qualquer forma, de qualquer maneira, claro que o governo, bombardeio possível. Ali durou 3 semanas e houve ataques de armazéns, para vocês terem uma ideia, ataque contra armazéns, contra fábricas, saquearam mesmo ali. Mas com o tempo eles viram que nada do governo atender às suas ideias, eles resolveram deixar a cidade de São Paulo e se direcionar para o sul do Brasil, ali para o norte do Paraná. Então, no ano de 1925, esses certos jovens do exército brasileiros, representantes do movimento tenentista, militares totalmente contra o Estado, falou, não, por que não? Vamos se direcionar ali no ano de 1925 para o norte do Paraná, para o sul do Paraná. E assim eles fizeram. Só que essas ideias revolucionárias desses tenentes tinham um líder, é claro. O líder ali de São Paulo, o nome dele ficou conhecido como Miguel Costa, o famoso Miguel Costa. O Miguel Costa que liderava esses jovens com essas ideias revolucionárias para a época. E eles foram se direcionando ali para o sul. E ali houve um encontro no ano de 1925, os tenentes jovens liderados por Miguel Costa, com outros também com ideias revolucionárias. Eles faziam também parte desse movimento tenentista, porque também eram jovens do Rio Grande do Sul, do Exército Brasileiro, oficiais, que era totalmente contra a política do Estado, era totalmente contra o Estado, resumindo tudo para vocês, era totalmente contra o Estado brasileiro. E eles se juntaram. E esses líderes do Rio Grande do Sul, lá de São Paulo tinha Miguel Costa, e do Rio Grande do Sul era outro representante representando as ideias desses tenentes, desses jovens, desses oficiais do Exército, era Luiz Carlos Prestes. Então eles falaram, por que não, Se juntaram, São Paulo e Rio Grande do Sul,
Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, vamos criar uma coluna com as nossas ideias revolucionárias, né? Nós queremos realmente mudanças no Estado brasileiro. Vamos difundir as nossas ideias para outras populações. Vamos fazer pessoas novas adentrarem no nosso grupo, no nosso movimento. É o movimento de oposição. E foi feito. E surgiu no ano de 1925 a coluna Prestes, né? Coluna Prestes Miguel Costa. E essa coluna Prestes Miguel Costa, ela foi bastante perseguida pelo Estado, pelo governo, na época. Por quê? Porque eles começaram, né, pelo interior do Brasil, eles foram difundindo suas ideias revolucionárias, até foi criado no ano de 1926 o manifesto Motivo de Ideias Revolucionárias, na época. Então o manifesto dele ficava bem claro, eu tenho um motivo, por isso eu tenho um motivo, eu estou lutando contra vocês, eu estou lutando contra os estados. Então isso aí, se são ideias contra, é ideias revolucionárias. E foi feito esse manifesto no ano de 1926, a famosa coluna Prestes Miguel Costa. E essa coluna Prestes, ela foi fazendo adeptos por todo o Brasil. Pessoas que realmente aceitavam as suas ideias, né? Então dentro desse conjunto, dentro dessa coluna, tinham participantes. Quem eram eles? Militares, propriamente, é claro, policiais, jagunços, para vocês terem uma ideia, e cangaceiros. Era uma coluna bastante violenta para a época, ideias revolucionárias mesmo. Então, se for preciso fazer uma revolução dentro do país, vai ser preciso para poder fincar as nossas ideias. Por quê? Porque eles tinham uma ideia, assim, eles queriam, como presidentes, queriam mudanças dentro do país, principalmente um governo centralizador. Por quê? Porque a política do café com leite incomodava totalmente eles, e isso não é o Brasil que eu quero, que realmente eu quero. Então, o que aconteceu? Essa coluna foi bastante combatida totalmente contra o governo, que acabou acontecendo mesmo. Houve muitas, vamos dizer assim, muitas perseguições do governo contra eles totalmente, para vocês terem uma ideia. Foram ideias bastante revolucionárias na época. Então eles difundiam essas ideias, como também eles tiveram parecida com aquela revolta paulistana, a revolta paulista do ano de 1924. Então ele começou, né, a ter adeptos dentro do Brasil. Então eles ficaram com medo, porque eles lembravam da revolta paulista do ano de 1924. Não, nós temos que acabar de qualquer forma, de qualquer maneira, com essa coluna Prestes Miguel Costa, conhecida, com esses grandes líderes. Então o que foi feito? Claro que houve muitos mortos. Tá? Eles também conseguiram ganhar bastante adeptos. Era uma luta revolucionária dentro do Brasil nessa época. Para vocês terem uma ideia, a revolta, voltando um pouquinho, a revolta paulista do ano de 1924, esse bombardeio do governo contra eles, fizeram 503 mortos e 4.846 feridos, para vocês terem uma ideia. Então o governo via que eles não eram brincadeira, eles não estavam ali para brincar. Então houve essa junção, né, do major, representado por Miguel Costa, e Luiz Carlos Prestes, falou, eu tenho que acabar com isso. Por quê? Porque eles achavam que a política brasileira não estava com nada, que a política brasileira é uma política caduca, uma política totalmente ultrapassada. E eles estavam difundindo suas ideias mesmo. Então o Estado combateu, fizeram um bom combate que acabou com esse movimento totalmente. No ano de 1927, para vocês terem uma ideia, muitos deles foram refugiar-se na Bolívia, ok? Agradeço a atenção de todos vocês, beijo, saudade e continuação na próxima videoaula.